Olá a todos, nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer aqui um tratamento de pele rápido aqui utilizando o Adobe Photoshop. Então vou clicar aqui com o botão direito em cima da imagem, abrir com Adobe Photoshop. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar duas vezes aqui, primeiro, para ficar mais organizado, vou trocar o nome dessa imagem aqui para original, para saber que essa é a imagem que eu não vou mexer, certo? Vou duplicar essa camada, eu posso fazer isso de diversas formas, tá? Eu poderia clicar aqui e arrastar aqui para a folhinha dobrada aqui embaixo. Também poderia clicar com o botão direito em cima dela, escolher a opção de duplicar camada, ou simplesmente apertar o atalho Command J ou Ctrl J, certo? Que ele vai criar uma duplicata. Então, essa segunda camada aqui eu vou chamar de base. Então essa imagem aqui que eu chamei de base, nós vamos iniciar o tratamento corrigindo aquelas, digamos assim, aquelas marcas que são mais visíveis. Eu posso utilizar, por exemplo, a minha ferramenta pincel de remoção de manchas, certo? Eu vou clicar aqui. No caso, se você clica e mantém pressionado o botão, você vê que tem algumas opções. A opção que eu recomendo é essa primeira aqui em cima, que ele mesmo vai identificar áreas adjacentes que você possa utilizar para fazer a correção. É importante que você ajuste o tamanho da ponta de acordo com a área que você vai trabalhar. Vou dar um zoom aqui, utilizando Command+, ou Ctrl+, ou poderia também usar o Command- ou Ctrl- para diminuir o zoom. Tá? Deixar assim. Se você mantém pressionado a barra de espaço, você pode mover a tela, posicionar onde você quiser. Então essas marcas que são mais visíveis, eu vou trabalhar justamente com essa ferramenta de remoção de manchas aqui. Para isso eu vou configurar o tamanho da ponta, tá? Aqui está um pouco pequeno, eu posso fazer isso de forma interativa, aqui com as teclas de abre colchete ou fecha colchete, certo? Ajustei aqui o tamanho do pincel, vou clicar e arrastar, pronto. E ele já vai remover lá. Então, ó, essas marcas um pouco mais visíveis, tá? Eu posso tirar aqui. Evidentemente que isso aí é a critério de quem está fazendo o tratamento. Você não precisa tirar todas as manchas, algumas manchas são características da pessoa, a pessoa não vai remover. Ok, uma vez que a gente tenha retirado então essas manchas mais visíveis, então essa camada aqui, essa minha camada de base, ela já está pronta para ser utilizada. Eu vou duplicar essa camada mais uma vez aqui, pode ser aqui com o botão direito, opção de duplicar a camada, tratada. Esses nomes são opcionais, tá pessoal? Eu coloquei aqui só para uma questão de organização. Vou clicar aqui no menu de imagem, ajuste e vou inverter. Então, uma vez que eu tenho invertido essa imagem, ela ficou como se fosse negativa. Vou trabalhar um pouco mais no zoom para vocês poderem ver detalhes da pele. Eu vou trocar o modo de mistura aqui, ó, que na versão em português chama de luz brilhante, aqui é o nosso Vivid Light. Quando eu troco para luz brilhante, como vocês podem ver, fica praticamente cinza. O que é que a gente vai fazer a seguir? Vou clicar aqui no menu Filter, ou Filtro, né? Outros, e escolher a opção alta frequência, né, que na versão inglesa aqui chama de High Pass. Então seria alta frequência, clicar aqui. Normalmente o que é que a gente vai fazer? A gente trabalha com um valor de alta frequência um pouco mais alto, justamente para que depois a gente consiga perceber mais essa modificação na pele. Para imagem de alta resolução a gente pode trabalhar com valores bem altos, 16, 18, então vou deixar aqui 20, por exemplo, já é um bom tamanho. Tá? Vou dar OK assim. A gente vai novamente no menu Filtro, vai para a parte de Desfoque e vai escolher o Desfoque Gaussiano, certo? Quanto mais baixo for esse valor, certo? Aí vai ficar mais polidinha a pele, mas aí para você não exagerar, tá? É interessante que você regule isso aqui para não ficar também tão baixo, certo? Para que você não perca aí os poros, né? Porque senão vai ficar bem estranho, certo? Então, por exemplo, vou deixar aqui algo em torno de 3, certo? Já teria um valor bem razoável aí. Ou seja, você vai deixar um valor que você ainda consiga ver as linhas de expressão, tá? Porque se você tirar as linhas de expressão também não vai ficar legal. Ok, assim, vou aplicar uma máscara, e aí nesse caso a minha máscara vai remover completamente esse efeito que eu criei, e depois eu vou acrescentando, usando os pincéis aqui, usando o pincel, vou acrescentando o efeito de volta em algumas áreas que eu acho interessante que exista o efeito. Com a camada tratada selecionada, eu vou manter pressionada a minha tecla Alt, tá? Eu fico segurando lá essa tecla, né, mantenho pressionado e vou clicar aqui, ó, na opção de criar máscara. Então deve aparecer uma máscara aqui, ó, preta. Eu vou clicar aqui no pincel, vou trocar aqui o tipo de ponta para essa ponta mais
redonda, suavizada. Você vai ajustar o tamanho de ponta de acordo com a área que você queira trabalhar, certo? Por exemplo, aqui vou dar um zoom um pouco mais. Por exemplo, essa área aqui, esse tamanho de ponta está razoável, certo? Você pode deixar com intensidade mais alta, mas depois a gente pode ajustar aqui na opacidade da camada para não ficar muito exagerado o efeito, tá? Então, quando eu clico e vou passando, aí vocês vão vendo que eu vou recuperando a parte onde eu tinha trabalhado aquele efeito. Se o pincel estiver muito grande, você vai ajustando, certo? Para você passar. É interessante que você passe bem de leve, tá? Ou seja, que você evite passar nas áreas que devem ficar bem definidas, como o caso dentro dos olhos, certo? Coisas assim. Mas o que acontece se eu sem querer passar aqui, ó? Não tem problema nenhum. Você vai inverter a máscara, você pode fazer isso aqui, ó, passando a cor preta para cima, ou poderia também fazer isso apertando a tecla X aí no teu teclado. Que a tecla X, ó, é um atalho para inverter as cores aqui, ó, no padrão de cor. Então lembrem que nesse caso aqui, como a minha máscara é preta, eu pinto de branco as partes que eu quero recuperar, ou de preto as partes que eu quero deixar mais transparente, como no caso aqui, ó, certo? Que eu tinha pintado sem querer, digamos assim. Pronto, vou voltar aqui o pincel para o branco, e aí volto a pintar áreas que eu quero deixar mais suavizado. Se passar aqui, ó, você vai perder um pouquinho de definição, então lembre sempre nesse caso, retornar um pouquinho do original, certo? Tudo bem, e volto a pintar o resto. Ok, vou passar aqui rapidamente, tá? Evite passar nas bordas, tá? Porque você perde um pouco de definição, então é sempre bom deixar um pouco de definição na imagem também, tá? Assim como deve evitar também passar nessas áreas aqui do nariz, como eu falei também nos olhos. Só não, você pode passar um pouco aqui se quiser também, né? Aí é interessante. Também evite passar nos cabelos, obviamente, né? E aí vou passar um pouco no resto do corpo também aqui. Ok, agora que eu já passei assim, ó, aí você pode ajustar, caso você tenha achado que tenha ficado muito intenso o efeito, você pode ajustar um pouco aqui a opacidade, tá? Então nesse caso aqui eu vou clicar aqui e vou diminuir um pouco, vou deixar aqui em torno de 75%, completar um pouquinho mais aqui na parte dos ombros também. Então com isso aqui você já vai ficar com um resultado de tratamento de pele bem interessante, certo? Sem perder muito tempo. Então como vocês viram, é algo simples, é rápido, certo? Espero que todos consigam fazer e na próxima aula eu volto para mostrar outras modificações que a gente pode fazer ainda nessa imagem.